O ano era 2006 e na época eu era um mero acupunturista. Fazia um ano e meio mais ou menos que eu havia me formado no curso de medicina chinesa, que foi a minha escolha, porque eu sempre, desde a adolescência, tive essa inclinação com coisas mais alternativas, energéticas, né? Essa mente um pouquinho fora da caixinha. E por causa de um presente que eu ganhei de uma paciente querida, eu ganhei este primeiro tarô, que foi o tarô do Osho. Eu não tinha contato algum com tarô, com forma oracular alguma nessa época. A minha mediunidade, ela sempre foi muito eu com a minha mediunidade, desde a infância, nunca havia usado ferramentas. E uma cliente que eu tratava ela com a acupuntura e quando eram outras coisas que estavam acontecendo com ela, eu também fazia ali alguns trabalhos, algumas limpezas espirituais, algumas coisas ali no meio do atendimento mesmo, né? Aquela coisa meio aleatória. Ela gostava muito disso, ela era uma pessoa que estudava astrologia, também tinha ali os baralhos dela. Ela me deu o primeiro baralho do Osho. E ali foi dali pra cá, né? Existe Fernando antes daquele momento e Fernando a partir dali. E aí vem essa coisa que eu coloquei meio que como o título, como a aura desse vídeo, que é o tarô mudou a minha vida, tá? Porque o tarô, para quem estuda, ele não é só uma ferramenta oracular, não é só para ver o futuro. E é isso que eu quero compartilhar aqui com vocês, tá? Então o que acontece? Em 2006 eu tive esse contato com o tarô do Osho, estudei ele, eu estudava ali arcano por arcano, toda hora vaga que eu tinha, eu estava ali contemplando as imagens e ficava vendo o seu significado. Eu nem era uma coisa de estudar tarô, era uma coisa de ter um contato íntimo com aquela ferramenta específica, né? E aí eu decidi realmente ir estudar e realmente me aprofundar na arte. E com isso eu decidi comprar, né, o clássico de todos, que é o tarô de Marselha. E com o tarô de Marselha eu não tive... Eu acho que muita gente que joga tarô também deve ter passado pelo que eu passei. As imagens, principalmente dos arcanos menores, são muito complicadas. Existem arcanos menores que você vai ver de um naipe com o outro e parece que você não consegue diferenciar visualmente. Ele é bem confuso, o arcano menor. Os arcanos maiores, claro, né? São imagens mais bem definidas, mas o arcano menor do de Marselha, como experiência particular, e tarólogos e tarólogas com que eu já conversei, realmente a gente passa por ele e a gente passa. Eu não conheço hoje ninguém que use ele. E ali, é claro que eu fui naquele próximo que é o mais popular, eu acho que deve ser o mais popular hoje ainda no mundo, que é o considerado tarô Rider, ou tarô de White, que é o que você realmente vê a maioria usando no mundo. Não Brasil, mas mundo. E isso conforme eu ia aprofundando meus estudos, e aí foi o momento onde eu cheguei neste livro aqui, tá? Esse livro do Vitpramad, tá? Eu vou te falar, mesmo que você já estudou, que você já leu outros autores, recomendo dar uma olhadinha se você está querendo começar agora, tá? Que você está curiosa e querendo se aventurar no mundo do tarô, recomendo mais ainda, tá? Esse livro aqui é uma coisa impressionante. Curso de tarô do Vitpramad. Foi quando eu caí nele que eu conheci o tarô que eu uso hoje. E já faz... Vamos colocar aí muito mais de 10 anos que eu uso só esse e eu imagino pro resto da vida usar só esse baralho. E foi a partir desse livro que eu conheci o meu baralho aqui, o baralho do Crowley. Tá, gente? Foi um grande divisor e a partir dali eu não consigo imaginar eu usando outro tipo de baralho. E aí, olha, vocês podem ver que ele é em inglês, ó. Não existia no Brasil ainda na época, eu tô falando de quase 15 anos atrás.
Você pode ver que está escrito em inglês, eu não sei se a luz vai bater reflexo aqui na carta, geralmente bate. E aí vem essa coisa do baralho, né? O tarô mudou a minha vida. Por que que o tarô mudou a minha vida? Tá? Eu tinha uma outra profissão, eu trabalhava com acupuntura, passei a oferecer muito boca a boca ali para algumas pessoas, né? Porque primeiro a gente faz, nós fazemos aquela comunhão com o baralho, e para você começar a exteriorizar isso, né? Tirar para outras pessoas, não é da noite pro dia. Então, pessoas muito próximas eu oferecia uma hora ou outra, ou tal, não sei o que, não sei o que, não sei o que. E eu continuava ali estudando. E por que eu disse que o tarô mudou minha vida, né? Porque o tarô, ele me deu uma percepção terapêutica, forma de enxergar o mundo, forma de enxergar as pessoas, a sociedade, não só a forma de enxergar a espiritualidade. Porque a forma que os arcanos são desmembrados neste livro, em especial, é uma coisa tão completa, onde ele coloca muito ali, não os arcanos como previsões futuras, mas também os arcanos de forma terapêutica, de forma de conselho. Sair um arcano e você olhar ele como uma grande ferramenta para que você possa usar naquele momento da sua vida para transformar aquilo que está acontecendo na sua vida. E eu falo essa coisa de que o tarô mudou a minha vida por causa disso. Porque ele veio e que gerou, a primeira pessoa que ele gerou um grande impacto e transformou foi eu. Quando ele entrou na minha vida, principalmente vindo por esse livro, eu comecei a enxergar o meu processo de amadurecimento. Eu ainda tinha uma idade eu ainda era jovem, querendo ou não. Eu ainda estava nos meus 20 e tantos anos ali ainda. Então eu dei um salto de amadurecimento profissional, de amadurecimento como pessoa, de saltos absurdos, quânticos com a minha espiritualidade, porque eu mudei. Então quando você vai estudar o tarô, por exemplo, você entra em contato com vibrações que você não imagina, que muita gente acha que o tarô são só ali as cartas e é apenas uma ferramenta oracular. E não é. Então, sempre que você está estudando e você está puxando ali o baralho para você, ele está te dando algo muito maior do que previsão. Ele está te dando uma referência de como está a sua vida naquele exato momento, em que estágio da luz divina você está vivenciando, você está naquele momento, tá? Ele é extremamente transformador e para mim é uma ferramenta maravilhosa, sem desmerecer as outras, porque ele vai além de apenas ser uma ferramenta oracular que vai prever o futuro. É algo que te transforma, é algo que quanto mais você mergulha nele, ele altera você como ser, como pessoa, como ser espiritual, como um ser social. Ele te ensina a enxergar, a ter uma empatia diferente, porque você consegue ver que muitas vezes o comportamento da pessoa é por um sofrimento, é por um gatilho, é por alguma coisa. Você consegue se trabalhar melhor em momentos do seu dia a dia, porque, de novo, você vai entender o porquê que certas coisas estão acontecendo, o porquê que você está reagindo de certa forma com algumas coisas. Então, para mim é uma coisa maravilhosa que é extremamente transformadora. Nós somos seres muito visuais, nós como espécie, né? Homo sapiens. Nós somos muito visuais, então você vai perceber que quando você for escolher o seu baralho, você vai se conectar muito com as imagens dele. Tá? Você vai estudar os significados depois, mas a imagem vai ser o primeiro impacto para você, que aconteceu comigo, né? O que me impactou foi o meu quarto baralho, né? Quarto baralho diferente. E aproveito já para deixar aqui, quem quiser uma consulta particular, não só do tarô, mas de aconselhamento espiritual e até sobre meus trabalhos de magia, meus dados sempre ficam lá embaixo na descrição do vídeo. Quem tiver mais dúvidas sobre tarô, que pode deixar aí nos comentários, tá? E olha, eu tenho uma história que aconteceu comigo numa consulta, que foi a cliente veio mentir para mim,
Mas o baralho me entregou tudo. Se você está curioso, curiosa em ouvir essa história que é verídica, clica nesse vídeo aqui, que nesse vídeo eu tô contando essa história, certo, gente? Mas aqui o objetivo era esse, então nos vemos na próxima.